12h44, uma pesquisa da Unicamp traça um perfil de quem consome produtos orgânicos. Cuidados com a saúde e também questões ambientais estão entre as causas da escolha do consumidor. A gente conversa agora ao vivo com Ricardo Cerveira, ele é engenheiro agrônomo e também pesquisador da Unicamp, que acabou um dos desenvolvedores também dessa pesquisa, e ele vai explicar para a gente um pouco desses dados. Primeiramente, muito boa tarde para você, Ricardo. Obrigada pela disponibilidade aqui no estúdio CBN. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos, ouvintes e todos aí do estúdio. Nós fizemos essa pesquisa na Unicamp, né? Minha tese de doutorado, a pesquisa que a gente fez junto com consumidores orgânicos. Perfeito. E eu estava acompanhando, o que me chamou bastante atenção é o percentual de mulheres que acabou crescendo no período em que vocês analisaram, né, para estar realizando essa pesquisa. E aí, o que vocês observaram desse perfil, então, feminino, esse crescimento, né, para desenvolver essa pesquisa? O que foi observado, Ricardo, por favor? Esse estudo, ele partiu de uma replicação de um estudo feito há 25 anos atrás, que analisou também o perfil de consumidores orgânicos naquela época. E agora, em 2024, nós replicamos ele para que a gente pudesse ver, inclusive, a evolução deste consumidor de orgânicos médio, né? E como você bem colocou, o perfil hoje, atual, é feminino, né, do gênero feminino, mas também diminuiu a idade. Antes era um consumidor mais velho, hoje é um consumidor mais novo, está na faixa aí dos 21 a 40 anos, como eu mesmo falei, também são mulheres, basicamente boa parte mulheres, profissionais liberais, e a renda, e os profissionais liberais manteve um pouco o padrão do perfil de tempos de 25 anos atrás. Só que diminuiu a renda houve uma queda significativa, metade do valor da renda, que estava na faixa de 8 a 10 a 12 salários mínimos, agora está de 3 a 6 salários mínimos atuais, né? E também houve uma pequena mudança um pouco na exigência quanto ao custo desse alimento. Antes não tinha a disposição a pagar, que a gente fala, era maior, hoje deu uma reduzida, então o bônus pago pelo produto orgânico, ele está mais restrito, ele está na faixa aí dos seus 20 a 30%. Uhum. Era aí que eu queria chegar na pergunta, Ricardo. Boa tarde. Como você fala, boa né? Tarde. 1999, pelo menos 30% de diferença de preço. Agora já não é assim, ou seja, esse mercado dos orgânicos, ele também acabou se expandindo, né? Não é só a pessoa que corre atrás de um produto mais saudável, mas também ele tem um pouco de competitividade também, inclusive para fazer com que os jovens comprem também. Perfeitamente. O público, ele enxerga nos orgânicos um produto diferenciado que envolve outros atributos daqueles que foram percebidos tempos atrás. Ou seja, é um produto premium, é um produto que é exigido dele uma qualidade diferenciada, inclusive qualidades não intrínsecas ao produto em si, como, por exemplo, a pegada ambiental. Algo que não foi constatado tempos atrás e que hoje começou a aparecer. Começou a evidenciar a necessidade de produtos que estejam alinhadas com as questões ambientais. E isso torna mais um desafio para esse mercado para atingir um bônus que antes era acima de 30%, agora está limitado nessa faixa que eu disse, aí, na verdade de 10% a 20%. Então, existe aí uma necessidade que o mercado precisa se organizar. Uma delas é aumentando a escala do produto orgânico. Ao aumentar a escala, você diminui o custo fixo distribuído, portanto, você consegue um preço melhor ao consumidor. Uhum. Você pontuou também, Ricardo, nesse estudo, a gente falou, você citou aqui um pouquinho antes, a questão do que o público acabou ficando mais jovem, né? Você cita na pesquisa que a grande maioria ali entre a faixa etária de 21 a 40 anos. Vocês chegaram a entender um pouco dessa razão, por que o público acabou ficando mais jovem? É aquela questão da saúde mesmo, de ter uma alimentação mais saudável também, aí está sendo alcançada pelos jovens. O que vocês observaram com esse dado? Eu entendo que é mais o conhecimento e o conhecimento do produto orgânico. Vamos dizer que antes o produto orgânico ele é conhecido através de amigos e familiares que falavam sobre esse produto. Agora ele se expandiu, ele estourou a bolha de famílias e amigos e passou para ter um conhecimento através dos estudos.
Então, algo que ficava numa bolha de um grupo específico da sociedade, agora esse nicho cresceu. Então, você tem outros entrantes que não conhecem o alimento orgânico mais pelos seus parentes ou por amigos, mas sim porque leu matérias, leu no jornal, escutou uma rádio e começou a conhecer. E esse público é mais jovem. Então, é um público que está... Vamos deixar claro que jovem, eu digo aí de 21 a 40 anos, não é um público adolescente. São adultos jovens que conheceram o orgânico desta forma. E isso diferencia do anterior, que era mais familiar, era mais conhecimento através da família. Por isso que abriu-se, vamos dizer assim, esse nicho para o público mais jovem, com essas necessidades um pouco diversas do que era antes. E também pode-se pensar com esses números, trazendo ainda esse perfil de consumidor, que mais locais aí de produção, né? Mais plantação dos orgânicos, mais plantações possam ser colocadas por aí e que mais produtos cheguem ao mercado sem os agrotóxicos. Não pode mais falar agrotóxico, né? Agora é defensivo agrícola, não é isso, Ricardo? A lei ainda não mudou, tá? Legalmente falando, ainda é agrotóxico. Continua sendo agrotóxico, né? Mas então a gente pode ter mais nichos aí de plantações. A questão da aumentar a área de plantio de orgânicos cai naquilo que eu comentei, que é aumentar a escala. Para você expandir esse mercado, é um momento que já não é algo mais novo, então o orgânico deixa de ser algo novo, o público já conhece, de certa forma, que é orgânico, sem agrotóxico, como foi mencionado, mas eu preciso agora dar escala, então eu preciso ter um volume de produção maior, para que eu consiga diminuir meu custo de produção. E com isso, diminuindo meu custo de produção, eu aumento o engajamento das pessoas ao consumo desse orgânico, pelo que foi observado na percepção daqueles que consomem, que é a ponta final, que, na minha concepção, é o elo muito importante dentro da cadeia de produção. Em resumo, ali mesmo, seria a questão da saúde, né? E o preço, vocês acabaram pontuando ali como uma barreira ainda. Como é que é essa questão também, Ricardo? O preço percebido, aceitável pelo consumidor, deu uma diminuída. Portanto, você não pode mais ter aquela margem maior para eu poder, vamos dizer assim, ter um custo maior. Eu preciso ser mais eficiente, vamos dizer assim. Então, o preço houve uma reduzida. Existe, sim, a disposição a pagar. Da mesma forma que você pega um celular top de linha, você paga mais. Você sabe que você vai gastar mais porque você dá valor a um celular top de linha, como exemplo. Da mesma forma, o alimento orgânico, ele é um top de linha, é um premium. Então, eu estou à disposição a pagar mais, mas não é... O valor não é tão maior quanto antigamente se aceitava pagar. Então, diminuiu. Então, eu preciso ser mais eficiente. E é esse trabalho que o mercado tem que se trabalhar. Os produtores, as cooperativas, as empresas, as indústrias têm que trabalhar com isso, aumentar a eficiência, e entre elas a escala. E é fácil para o consumidor, por exemplo, né? Já que nessa pesquisa de vocês mostra que o mais jovem é quem está comprando mais. O consumidor perceber que não tem muita, como é que se fala... Não tem muita mutreta, gente querendo vender coisa com agrotóxico falando que é orgânico, não, né? Até porque ele tem o produto, né, Ricardo? Eu queria te perguntar também, ele tem um aspecto diferente, né? Sim, ele tem vários aspectos, mas o principal a gente chama na faculdade, né, FCA, onde eu fiz o doutorado na Unicamp, até meu orientador, o professor Cristiano, fala muito bens de crença. Por mais que ele seja diferenciado em alguns pontos, mas o principal diferenciação é na crença do consumidor frente àquele produto que não tem agrotóxico. Eu não vejo as substâncias, por exemplo, substâncias químicas no produto orgânico. Então, como é que eu acredito que aquele produto não tenha? Aí tem a legislação, existe uma legislação própria dos orgânicos que faz todo um processo legal, no qual libera para aqueles que estão dentro da maneira de produzir orgânico o selo de produto orgânico. Isso não existia lá atrás, de 2003 até então, que foi se construindo a lei de 2003, até o ponto que hoje você tem um selo próprio, único, é um selo único. Então, o jovem ele tem mais confiança nesse ponto, porque ele quer ver. Eu vou ver o quê? Então, primeiro vai ver o selo.
Veja o selo, que é o que diferencia o produto orgânico do não orgânico. Isso é uma forma dele ter a confiança. Ricardo, são 25 anos aí de um artigo a outro, né? A gente tem aqui o dado de 99, agora 2024, que mostra, então, toda essa diferença realmente de público, então, observada por vocês. E também a questão do preço, né? Aqui 99, por exemplo, esse percentual do valor passava de 30%, enquanto 30%. atualmente de 10% a 30%. Então, é uma diferença grande em todo esse tempo, né? Sim. É muito significativo. Isso para um período era esperado, mas assim, mesmo sendo esperado, foi significativo. É uma diferença muito significativa para quem achava que podia trabalhar ainda no mercado que até então o imaginário era que tinha uma margem a lidar por conta dessa disposição a pagar. Agora eu não tenho essa margem tão alta, então eu tenho que ser mais competitivo junto ao consumidor e demonstrando para ele aquilo, por ele ter um perfil um pouco diferente daquilo que ele era, trazer essa segurança, como foi bem colocado. Olha, tem que garantir que não tem mutreta, tem que garantir que seja produto de qualidade. E não pode ser um produto feio, tem que ser um produto tão ou mais bonito do que o produto convencional para você sensibilizar e conquistar esse público, que paga mais, mas ele é exigente também. E ainda sobre esse público, né? O que você... A gente tem a maioria sendo mulher, e para os homens, você chegou a conseguir observar, ainda é um tabu, ainda é uma questão ainda da alimentação saudável? Vocês conseguiram trazer alguma observação sobre o outro lado também, sobre os homens? Porque a maioria são mulheres que fazem esse consumo, né, desses produtos. Sim. Não, a maioria são as mulheres, mas os homens que fazem esse consumo têm uma percepção muito similar às mulheres. Não houve uma diferenciação do tipo, vou dar um exemplo, o homem paga menos do que as mulheres ou o homem paga mais. Não. O que você tem é um perfil muito parecido entre homens e mulheres, só que a representatividade feminina era maior. Tá? Uhum. Mas o público, o homem, ele tem um pouco o mesmo pensamento, vamos dizer assim, que a consumidora mulher, quanto a isso. Então, eu não vejo... Pode ser que os homens não consumidores, que não foi o público de pesquisa, tenham algumas resistências, mas não é o homem que já é consumidor, aquele que já é consumidor já está bem estabelecido, vamos dizer assim. É um avanço mesmo. Como você observa essa questão dessa mudança em todo esse tempo, né? A população realmente buscando uma alimentação mais saudável, né? No caso, enfim, do público que vocês ouviram. O que você observa no contexto todo, generalizando mesmo essa pesquisa de vocês? Olha, o que mais me espantou foi que... espantou duas vezes, né? Quando a gente fez o primeiro, em 99, a gente achava que o consumidor orgânico tinha muita preocupação ambiental. E daí a gente descobriu que era a questão da saúde, o principal item, e assim, discrepante. Não é somente a questão da saúde, praticamente, era o que motivava esse consumidor a adquirir orgânico. Agora, me surpreendeu a segunda vez, porque eu achei que isso estaria muito mais reforçado, portanto, a questão da saúde ia ser maior ainda do que lá atrás. Isso não aconteceu. Apareceu evidências que a questão ambiental está aparecendo. Muito provável, porque este público tem uma consciência ambiental cada vez maior. A questão das mudanças climáticas, as questões do aquecimento global, a questão do carbono, etc. e tal, isso está mobilizando as pessoas para olharem o seu consumo e, de certa forma, está evidenciando junto a esse tipo de alimento também. Tá certo, então. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez pela disponibilidade, por esclarecer para a gente esse assunto aqui na CBN Campinas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Cerveira, engenheiro agrônomo e pesquisador da Unicamp. Intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN. Cada mente é única. Cada olhar carrega